Bom dia, nós estamos aqui em mais uma mesa do FLIB, o Festival Literário de Birigui, edição de 2023. E a gente tem hoje com a gente duas pessoas que são minhas amigas, eu gosto muito delas, duas professoras, duas pessoas experientíssimas em literatura, literatura infantil. Eu acho que a gente vai ter um papo bem agradável, né? A professora Maria Zilda da Cunha, ela é professora, doutora. Eu vou falar um pouco só do que elas são, porque elas são tanta coisa que, se eu ficar falando tudo que a professora Maria Zilda e a professora Sandra são, a gente esgota o tempo da mesa, né? Então, a professora Maria Zilda é professora doutora na Universidade de São Paulo, pós-doutora em estudos portugueses e lusófonos no Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, em Portugal, e pós-doutor em Ciências, Educação e Humanidades pela UERJ, doutor em Letras, Estudos Comparados de Língua Portuguesa pela USP, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, é graduada em Pedagogia, é graduada em Psicologia, tem pós-graduação em Psicopedagogia, é muita coisa, né? Mara, eu vou chamar você, Mara, durante a nossa entrevista de Mara, professora Maria Zilda. Vamos começar abolindo o formalismo, né, para a gente ficar mais à vontade. Eu já adianto que a Mara foi minha orientadora tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, existe aqui uma certa reverência pela intelectual que é a professora Maria Zilda. A professora Sandra Trabuco Valenzuela tem doutorado em letras, pós-doutorado em literatura e cinema pela Universidade do Minho, em Portugal, pós-doutorado em literatura comparada, é docente universitária, tanto quanto a professora Mara. Atualmente é docente da FAM, né? E é produtora e apresentadora do programa Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Então, é como eu falei, se eu ficar aqui falando muita coisa de vocês duas, a gente acaba não fazendo a entrevista. Então, eu vou convidar as duas para... Também só eu comecei falando, convidar as duas para darem um bom dia, né? Para a gente falarem um pouquinho também, né? Mara, você começa? Bom, eu começo cumprimentando. Depois, quem vai começar a falar dos tempos angustiados vai ser a Sandra. Depois, eu falo do meu, né? Porque eu trouxe até o meu tempo angustiado. Mas eu quero cumprimentar a todos, agradecer o convite de estar aqui entre vocês. Dizer que eu lamento não estar aí em Birigui, que eu já estive aí numa outra ocasião, a época que eu trabalhava na FDERA, coordenava um trabalho com professores, e essa região de Araçatuba, de Birigui, é muito minha querida, né? Ela mora no meu coração, e eu acho que eu estou aqui com pessoas que moram no meu coração, porque vocês devem ter percebido que a minha importância se deve, né, inclusive, ou principalmente, por ser orientanda de um senhor como o Ricardo Ramos Filho, né? Orientadora. Orientadora, o que eu falei? Orientanda. Imagine se eu tenho gabarito para Mas orientar então, não, você. é que a relação é tão de aprendizagem, ensino-aprendizagem, que a gente se sente assim, né? Que a gente vai aprendendo com vocês também. Mas é muito importante na minha vida, né? Nesse percurso meu, ter sido orientadora do Ricardo,
né? Tanto no doutorado como foi anteriormente no mestrado. E fui também supervisora do pós-doc da USP, da Sandra, né? Que está aqui conosco. O primeiro pós-doc dela, ela fez sobre a minha supervisão. Então, A gente vejam está em bem, família, né? a importância dessa família, né, de investigadores, né, tão afetivamente ligados. Bom, então, você já me apresentou, eu já cumprimentei, já lamentei não estar presencialmente aí em Birigui, né? Já falei que estou muito feliz entre vocês, e depois a gente vai para o lado da angústia, Tá né? bom. Tá bom? Sandra, Muito bem, bom dia a todos, bom dia, minha querida Maria Zilda, minha professora do coração, Amara, e meu amigo, né? Meu amigo Ricardo Ramos, que tão gentilmente me convidou. É um prazer estar aqui com vocês, é uma pena não estar presencialmente em Birigui. Eu não estive lá ainda e eu espero que eu possa estar em breve com vocês, né, talvez num próximo evento. Né? Muito obrigada, estou muito feliz por poder conversar com vocês. Né? É um prazer enorme, inclusive, estar aqui dividindo essa mesa nesse momento. então, gente, indo direto para o nosso tema da mesa, a nossa mesa é sobre a literatura em tempos angustiados, né? A impressão que se tem é que a gente vive muito em função da pandemia, né, que fustigou o mundo e levou tanta gente querida, em função também de guerra que nós temos no mundo atualmente, na minha opinião pessoal, em função também de uma extrema-direita que tem chegado ao poder em tantos lugares, a gente vive um momento muito angustiado no mundo. Então, eu queria, já que aqui estamos entre especialistas em literatura, saber da opinião de vocês sobre se isso respinga na literatura, se a literatura sofre em função desses tempos tão angustiados e como que vem sendo esse sofrimento e como que ela vem reagindo a esse tempo. Aí vocês começam, quem quiser começar primeiro. Então, vou começar, não é? Tá Assim, bom. primeiramente, eu gostaria de começar com algumas frases de Bauman, um dos meus escritores e filósofos, e vamos dizer, né, Bauman, além de ser um filósofo, ele escreve como se estivesse escrevendo literatura. Então, ele fala o seguinte: vivemos em tempos de crise mundial ou tempos de interregno, entre o que não é mais e o que não é ainda. E vou citar mais um trechinho para a gente abrir esse nosso debate nessa nossa conversa. Os sinais substituem o sentido. Portanto, né, agora que o mundo é inteiramente conhecido e completamente reproduzível, quase nos parece possível nos contentar em examinar seus traços, marcas, símbolos, tentando encontrar na representação o que antes buscávamos na produção de significado. É como se, em vez de viajar pelo mundo, ficássemos felizes de girar um globo. Nós ficamos com o nome da coisa e o sinal que dele advém. Todo o restante, essência, substância, relação, nada disso conta. Seria como uma gramática oculta por trás do denso matagal das palavras. Isso é uma citação do livro Babel, escrito por Bauman e o jornalista Ezio Mauro. Muito bem. Falar de modernidade líquida hoje, através das palavras de Bauman, é algo que está muito presente para nós. Né? Então, é uma época que nós vivemos
em que nós podemos sentir isso, que os indivíduos não possuem mais nem padrões de referência, nem códigos sociais, culturais, que possibilitem construir sua vida e inserir nas condições de classe, de cidadão, tudo ao mesmo tempo. Tudo está muito confuso, né? Tudo é possível. E a angústia vem daí, né? Exatamente. Então, tanto é que quando adentramos, eu pensei em começar a minha fala, inclusive definindo a questão da angústia, o que é a angústia. Mas é muito difícil, porque ela tem um significado tão amplo, né, de tristeza, aflição, mas também, a partir de Kierkegaard, nós vamos pensar na angústia como a liberdade tão ampla que é difícil decidir e que isso causaria angústia. E segundo, se vamos continuar, né, prosseguir nessa linha do tempo, pensando na psicologia, na filosofia, podemos alinhavar essa questão da angústia com uma liberdade tão imensa que é uma dificuldade de escolhas. E essas escolhas tão possíveis e todas as cartas postas na mesa, né? E não sempre na mesa, mas numa mesa também virtual, em que aquela modernidade sólida, né, que se contrapõe ao que o Bauman, né, o Bauman indica, né, da modernidade líquida e a modernidade sólida, hoje nós perdemos um pouco esse chão. Talvez isso nos cause ainda muito mais angústia do que as tantas possibilidades físicas, né, ali presentes, sólidas. Então, essa angústia, ela permeia todas as nossas relações. Então, só para concluir esse pensamento, aí a gente já começa a conversar, né? Como nós tivemos numa época de liquidez, de fluidez, de volatilidade, de incerteza, de segurança, de insegurança, né? Como lidar com crianças que pensam que são adolescentes e adolescentes que se recusam em se tornar adultos? Essa frase também está em Babel e é dita, né, no livro de Bauman, né, pensando nas nossas crianças e nessa formação. Estamos falando de literatura infantil, né? Será que como é que a criança de hoje, como pensar na criança de hoje e como trabalhar a questão da fruição da leitura, né? Eu abro aqui para os meus colegas também. Mana, você quer trazer um pouco, alguma coisa para a gente? Então, na verdade, para começar a minha fala, eu queria trazer minha própria angústia, mas eu fiz um videozinho pequeno e não sei se eu tenho como apresentar. Tem, não? Eu acho que é difícil. De 2 minutinhos, Eu Então, não sei se a gente tem como subir isso. Que tem. É que eu não sei fazer isso. não sei como, né? Mas é um videozinho que vai trazendo toda a minha angústia desse tempo, né? E da reflexão sobre o desafio de falar sobre literatura infantil, né? Juvenil, e esses tempos angustiados. Então, eu trago, assim, na esfera da arte, os tempos angustiados. Aí eu trago uma figura do Manche, o grito, né? Aquele grito de angústia que é muito, aquele nossa, quadro tão forte, né? icônico, Tão né? forte, isso. Trago um desenho, né? Uma pintura de uma menina, Dora Vescová, do campo concentracionário lá de Terezin, né? Em que as crianças desenhavam, quer dizer, existe, né, na nossa história essa marca de angústia que as crianças vivenciaram e como a arte, né, trouxe para elas não só a pintura, mas também escrever poesia, trouxe uma qualidade de final de vida, né? Então, trago também esse quadro, trago uma figura que lembra para nós uma Odisseia no espaço,
né? Em que nós estávamos outra vez no momento... Esse filme, ele traz para nós, né? Ele faz aquela ponte entre o macaco que joga aquele instrumental que ele descobre, Essa né? cena é linda, né? É Essa maravilhosa, né? E aquela angustiante indagação sobre o destino da humanidade, quando aquilo vai, né? Lá para... do passado ancestral, vai lá para aquele futuro, aquele espaço colonizado, quando ele, né, aí abre a porta, Hal, né? Então, a gente tem ali uma angústia muito forte de uma nossa outra época. Trago também, depois, ali naquele filminho, uma pintura da Maria Serminov, que é da época de guerra. Ela fazia pinturas que traziam crianças, né, em paisagens muito severas, né? E tem a Alice, né, retratada ali no meio de pássaros mortos. Eu não sei se você lembra dessa pintura dela, em branco e preto. Ela é muito forte, está ali, né, para onde vamos, quem somos, né? Aquela Alice tão lúdica, parada nesse momento tão angustiante. Trago a figura do Graciliano Ramos, né? Que ele tem um livro que chama Angústia mesmo, mas a angústia mais forte que eu sinto no Graciliano está em infância, né? Aquele período que comprime, né, o ludismo infantil, né, e faz pulsar nas interfaces entre aquela severidade do adulto, né, e aquele ludismo próprio da criança, a angústia de se tornar um ser, né? É um dos livros mais lindos dele. Você deve lembrar que eu fiz um texto muito apaixonado sobre infância de Graciliano. Então, ele também é outra figura que aparece no meu vídeo, né? Eu acho muito difícil a gente falar em angústia sem lembrar do Graciliano, né? Não Até é? por É ter o livro Exatamente. Angústia. É impossível não lembrar. E, para mim, essa falta de respiração infantil que ele traz, e traz esteticamente, né? Naqueles momentos todos da infância, é paradigmático para se pensar a angústia na estética, na literatura, né? Quando a literatura consegue, né, sair desse sopro que está preso, né, e se transformar em palavras fortes, né? Trago também a figura do Walter Benjamin, que é outro homem que viveu um tempo angustiado, né? E que teve uma morte horrorosa, né? Não é? Profetizou a barbárie que estamos vivendo, certo? Mas, por outro lado, foi um homem generosamente atento à figura da infância, né? Ao brincar, ao brinquedo. Ele que nos mostra como nós podemos prestar atenção, como a relação do brinquedo, dos produtos culturais, pode nos mostrar a cultura, o que o homem pensa da infância, né? E apostar que a infância ou a criança sabe, né, recolher o lixo da história e dar outras ordenações. Tem nada mais bonito que isso, né? É impossível passar pela literatura infantil sem passar por ele, né? Exatamente. É E em isso. Benjamin, quando a gente pensa nos textos de Benjamin sobre a infância, eles são um momento bastante iluminado, né? Então, todo aquele peso, aquela angústia que se vê, né? Uma angústia existencial própria da modernidade, dessa crise da modernidade, quando a gente lê a criança, né? Os textos da Criança, Educação e Brinquedo, que está publicado. Então, são textos que eles têm uma luz sobre a infância, e se vê ali a esperança, né? A questão não só da produção literária, mas o ato de brincar, a importância da formação de novas gerações, certo? Acho perfeito você ter trazido Benjamin e, claro, Graciliano Ramos, né? É impossível não falar de angústia e não falar de Graciliano. Outra coisa que nós temos que pensar também, em função do que você está dizendo, Mara, que estamos num momento de angústia e de reflexões sobre relações pessoais
que são extremamente frágeis, né? Especialmente se nós formos pensar no que aconteceu durante a pandemia, que acentuou essas conexões frágeis dadas pelo distanciamento através da internet. Então, como diz também, vou voltar aqui um momentinho, né, a Bauman, né, da questão do sujeito líquido, que acaba vivendo um mundo de consumo, de uma infinidade de opções, mas que, por outro lado, justamente por essa questão da angústia da liberdade de opções também, lhe causa frustrações, inseguranças e uma série de coisas que acabam afetando, inclusive, o mundo infantil, que não era exatamente assim, né? Esse consumismo exacerbado que nós estamos vivendo. Né? Eu vejo um pouco, Sandra, não sei, ouvindo você falar, né, e observando um pouco esse mundo sem limite em que a gente está mergulhado, né, eu vejo um pouco a angústia da criança que não tem limite, né? Quando a gente não consegue dar limite para a criança, normalmente ela se torna um serzinho lá meio muito angustiado, né? Porque ela precisa de algum limite. Eu acho que a sociedade como um todo perdeu esse limite, né? E perdeu, assim, na questão... também nós trabalhamos com toda essa liberdade e, junto com a liberdade, vem uma responsabilidade que nem sempre a criança tem sobre seus próprios atos, especialmente durante o período de formação. Né? Numa tenra idade, nós damos uma opção a ela de traçar sua própria vida, e muitas vezes ela não tem a maturidade de escolha. Isso muitas vezes nós temos visto crianças com ansiedade, com frustrações que não teriam por que acontecer. Né? E assim, eu entendo isso como um momento mesmo da história que vivemos, desse momento de interregno, de falta de solidez em absolutamente todas as formas, né? Essa angústia existencial que nos vem, inclusive o que a gente vê, né, na produção literária, na produção artística, como muito bem trouxe a Maria Zilda, nas obras de arte e tudo mais, o que nós temos é uma angústia e uma forma das crianças representarem a angústia que vivenciam através da arte. E também os autores, escritores, né, e ilustradores da literatura infantil também têm percebido isso e também têm trabalhado bastante com essa temática. Os professores estão trabalhando isso em sala de aula, porque é uma forma, inclusive, de que essas crianças possam amadurecer essa angústia que muitas vezes não passa pelo consciente, né? E que elas não sabem nem lidar com isso, devido à sua falta de maturidade, dada pela idade mesmo, né? Você não tinha concluído, né, Mara? Até onde Desculpa, eu te percebi. Não, Nós tudo bem, interrompemos. a interrupção dela me levou também, né, quando ela traz essa criança, você também trouxe essa criança que se perde no meio de tantas informações, tanta falta de limite e com tantas possibilidades, né, me leva ao lugar onde eu fui buscar uma definição para angústia, né? E o Heidegger vai dizer que a angústia é esse estado existencial de insegurança do homem diante do nada, né? A sua consciência da inevitável ameaça da morte, porque esse nada, né? Que esse tudo que acaba virando nada, né? Realmente é esse estado existencial que ameaça. Né? Então, essa é uma angústia contemporânea. Mas eu peguei esse gancho, não sei se eu posso continuar. Claro, Mara, por favor. Né? Por favor. Eu peguei esse gancho para trazer também a questão da literatura infantil e juvenil, né? Aí, como
dentro do paradigma da arte, né, da questão da estética, e a Nelly vai dizer que a literatura infantil e juvenil, e como a Sandra traz, né, que tematicamente trabalha isso, mas ela, às vezes, sem demonstrar... Só te interromper um pouquinho, para quem está vendo a gente, quando a Mara fala em Nelly, ela está falando de Nelly Novaes Coelho, tá? Que eu ia até complementar. Isso. Eu estou falando da Nelly Novaes Coelho, fundadora da área de literatura infantil e juvenil na USP, na verdade, na década de 80, num período extremamente angustiante ou angustiado nosso, que era uma época de ditadura, né? E ela foi mostrando a força que a literatura, ela percebeu a força que a literatura infantil estava demonstrando ao subverter, né, o discurso instituído na época. Então, a literatura, ela tem essas estratégias de subversão, né? E ela nem sempre, essas são estratégias nem sempre percebidas. Mas quando eu trago a Nelly Novaes Coelho, ela vai dizer que a literatura, enquanto arte, é um fenômeno visceralmente humano, né? Aí são palavras dela mesma. A criação literária será sempre tão complexa, fascinante, misteriosa, essencial quanto a própria condição humana. Então, veja bem, diante desse nada, né, e diante desse modo, né, de lidar com o humano, com a sua complexidade, com a sua condição neste mundo, a literatura deve ter alguma força, né? Ela não é só enfeite e não é só para, né, ensinar o beabá, o escovar dente. Ela tem uma força maior, né, na organização da nossa condição humana. Então, eu pensei, né, na questão do mito, porque, na verdade, essa foi a primeira angústia humana, né? Imaginemos o homem diante do universo e a insegurança dele diante do nada, né? Nada que ele pudesse representar, simbolizar ou conhecer. Então, ele começa a fazer as perguntas para o universo e parece que tenta ouvir as respostas do universo. E daí, né, a partir desse pensamento mítico, que esse tempo primordial, né, em que convivem o caos e o cosmos, ele parte para a organização de narrativas, né, que são as narrativas míticas, que começam a ter as explicações pelo sagrado, né? Então, estão relacionadas com o universo dos deuses, e também o mito tem no seu bojo essa questão do caos, do cosmos, e de um gesto, né, nesse tempo inaugural, desse presente, desse ser sendo, que é próprio desse tempo cíclico do mito, né? Ele tem um gesto de ousadia do homem, né? Porque o homem começa pela sua própria linguagem a narrar, né? A narrar seu próprio mundo e a sua própria representação desse universo, colocando as palavras na voz de Deus ou dos deuses ou não, né? O homem começa a lidar com a sua angústia a partir da narrativa, a partir da linguagem, né? Então, o mito tem dentro de si, né, questões existenciais da condição humana, né, questões do conhecimento, questões da criação, né, e uma ousadia humana de enfrentar essa angústia diante do nada. Então, o mito, muito mais do que historinha para a criança dormir, o mito é e na verdade é um espectro, né? Que um fantasma que nos habita até hoje. Está lá na esquina do nosso cotidiano, né? Todas as nossas relações, elas podem ser mediadas ou explicadas. O mito não admite explicação, porque ele lida nesse universo, nesse limiar da luz e sombra, né? Mas são muitas as nossas questões, né, que podem ser iluminadas por alguma explicação aí do mito. E a literatura, evidentemente, ela vai ter, né, uma ligação com essa nossa experiência original, né, com essa nossa experiência com a narrativa mítica,
certo? E por quê? Porque esse ato de ousadia, ele vai trazer a narrativa da heroicidade humana, né? Nas suas múltiplas faces. E o conto de fada, que é aquela narrativa que já se ambienta no homem social, no homem que já representa suas questões não só existenciais, mas já começa a pensar nas questões psíquicas, na relação com o outro, na relação com o mundo, com as injustiças, etc., né? Isso, o conto de fada, que vai, né, quase que encapsular, né, as crueldades do mundo, né, o imaginário para um outro ato, né, de ousadia é colocar no plano do imaginário questões que você está vivenciando. E aí, né, o imaginário como esse habitat de formas vai dando elementos para essas narrativas seguirem. E o Walter Benjamin, né, que era um defensor dos contos de fada, vai dizer que ele é fundamental porque ele puxa um fio de uma narrativa humana importante para todos nós, né? E que o mundo desse conto de fadas não é idílico, belo e cruel. Então, a criança também precisa, ao ler conto de fada, se deparar, né, com as vicissitudes do homem nas suas relações com o mundo. E o conto de fada já está nessa relação com o mundo, né? Aí eu fui tecendo algumas considerações a respeito dos contos de fada, trouxe, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, que é adorado pela criança, pensei naquela versão horrível que tem lá da época em que os camponeses passavam fome mesmo, antropofagia não era uma brincadeira de criança, né? Existiam certas coisas que eram importantes, passei pelo Chapeuzinho Amarelo e tal, mas aí cheguei no limiar dos nossos tempos, eu quero concluir mais rapidamente, e fui pensando numa cena de rua, né? Que é um livro da Ângela Lago e que retrata o nosso cotidiano. Eu acho que isso aqui serve para a gente lembrar da angústia, né, que a gente vive nos tempos de hoje, com essa disparidade social, né, e que esse livro revela para nós não só que existe criança na rua, mas ele traz para nós, pela linguagem que a Ângela faz uso dela, que é a linguagem cinematográfica ou como é que é, uma reportagem televisiva, ela transforma a nós, leitores, né, em testemunhas oculares de situação, né, que nós olhamos, ficamos angustiados diante desse, e não refletimos, né? Então, o papel da arte hoje, né, se um dia começou lá na indagação do homem com o mundo, hoje a arte, ela indaga esse cotidiano que não permite que a gente possa refletir sobre ele. Por quê? Porque ele é alienante, né? E a arte tem esse papel, né? À medida que ela traz uma reflexão sobre a própria arte, que é o que a gente vê nesse livro da Ângela, faz refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa condição humana, né? E sobre aquilo, né? Sobre o que nós não refletimos, né? Que é esse cotidiano cruel no qual nós nos inserimos. Bom, Mara, não sei, assim, caminhando um pouquinho já para o fim da nossa conversa, né? Eu tenho a impressão, e eu queria saber da impressão de vocês, é assim, tanto como pesquisador como escritor de literatura para crianças e jovens também, eu tenho a impressão de que a arte, em momentos angustiados, ela acaba jogando uma luz sobre os tempos, né? Então, se a gente no período, a gente se lembrar bem, no período da literatura, da ditadura, por exemplo, a música aqui no país
foi extraordinária. A gente teve grandes compositores e músicos que surgiram e se desenvolveram com muita força na época da ditadura. Eu, particularmente, eu acho que a gente vive no país, e aí pensando especificamente no Brasil, a gente vive um momento extraordinário da literatura, tanto da literatura adulta. Nós temos escritores jovens, escritores e escritoras jovens surgindo de muita qualidade, como na literatura para crianças, para jovens, onde nós temos textos ótimos, ilustradores maravilhosos, ou seja, é um momento de muita força. Eu computo um pouco devido a essa angústia. A gente é uma reação a essa angústia. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu gostaria também de falar que a gente está vivendo... É muito estranho quando a ficção se torna real, né? E a realidade supera a ficção em dor, em isolamento, em angústia. Em angústia. Então, até como também eu sou escritora também de literatura infantil e tendo publicado, e pesquisadora como a Mara, né? Como o Ricardo também. Então, eu gostaria de mostrar esse livro aqui, ó, que foi o Prêmio Jabuti do ano passado, Saga Trissuas, é difícil falar o nome, Saga Trissuinurama, né, que é do João Luiz Guimarães, ilustrado por o Nelson Cruz. Olha, esse livro, ele é um livro excepcional e que traz justamente o que a Mara falou, né? As fábulas infantis, a literatura para crianças, os contos que falam do devorar, do lobo que come ou tenta devorar os 3 porquinhos e ele é mal sucedido. Porém, o pano de fundo desse livro é a tragédia de Brumadinho, é a tragédia de Mariana. Então, ao final, quem sai vitorioso? O lobo? Os 3 porquinhos? Não há vitorioso nessa história, né? Então, aqui se fala, a partir de toda uma escrita baseada na literatura e na sintaxe de Guimarães Rosa, o autor simplesmente traz, né, toda a força expressiva da literatura adulta de Guimarães, os mitos que estão ali presentes, porque sim, a literatura de Guimarães Rosa, todo o tempo tem um mito, né, inserido, a fala popular, e aí se coloca toda a questão social, a tragédia, né, que foi e que ainda é, vamos dizer assim, porque é verdade, ainda é, afinal de contas, ainda não se encontraram as vítimas, todas as vítimas ali dessa grande tragédia, que não é só uma tragédia ambiental, né? Não podemos falar só de tragédia ambiental, é uma tragédia social, é uma tragédia para as famílias, econômicas, em todo sentido. Está a angústia de perder pessoas, a angústia de perder, de repente, tudo, né? E como a gente fala isso para a criança? A literatura, ela fala, o mito fala, como muito bem disse a Maria Zilda, o mito traz toda essa angústia e fala o tempo todo de vida e morte, de perigos, do constante assombro diante da vida, né? Mara, queria acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar, né, que como a gente está falando de literatura e de tempos angustiados, né, que, na verdade, nós estamos no bojo da nossa própria reflexão, né? E nós somos seres que, afeitos à arte, vamos buscar desde as nossas origens, né?
o bojo desse lugar, né? Em que a gente percebe que a arte é feita de angústia, né? É feita de risco, ela é feita de reflexão e feita de conhecimento, e indaga a própria vida e as nossas representações, né? Então, eu acho que, seja a literatura infantil, a literatura juvenil, né? Ela cabe nesses momentos em que nós queremos, ou continuamos a fazer perguntas para o mundo, né? Ela, de alguma forma, nos responde. Nunca nos responde literalmente, né? Mas ela está sempre se tornando um objeto de reflexão, né? Seja de forma mais severa, né? Como o Chapeuzinho lá que foi comido pelo lobo, né? Ou seja de uma forma mais doce, né? Como o Orfeu, que continua tocando a sua lira, né? Em homenagem à sua perda amorosa, né? Então, de é qualquer isso que eu maneira, tinha para falar. de qualquer maneira, é sempre uma resposta instigante, né? É sempre, é uma resposta e uma pergunta, né? Exatamente, é uma Instigante, reflexão, né? é E muitas vezes reflexão, são reflexões que vão instigar, né? Que vão instigar o pensamento sobre coisas que não eram claras, que eram simplesmente angústias que estavam ali e que a gente não conseguia definir. E a criança, especialmente, não consegue definir o que tanto a faz sofrer ou angustiar, né? Então, a literatura é uma grande oportunidade de reflexão. E não é só ao professor que cabe fazer isso, isso é muito importante. A mediação de leitura deve acontecer não só no espaço escolar, mas também no espaço da casa, da família, né? Porque é ali que nasce a formação. A formação não no sentido apenas cultural, mas a formação do cidadão, né? Da pessoa, do indivíduo, do ser humano. Então, eu acho que esse diálogo é fundamental. E a literatura estabelece pontes, permite diálogos, permite troca de conhecimentos e troca de sensibilidades, né? E é isso que talvez seja tão fundamental, né, para a literatura e para qualquer narrativa mítica, para os contos de fadas, para as fábulas. E isso não é de agora, é desde sempre. Afinal de contas, quando falamos de literatura infantil, estamos falando de algo que foi consagrado dentro, se formos pensar dentro da história, há 300 anos, sendo que, quando falamos das fábulas de Esopo, estamos falando de séculos e séculos. Então, a literatura infantil é muito mais do que infantil, ela é literatura. E é nesse sentido que nós devemos pensar nela, como uma arte que não é só para a infância, né? E que a gente deve pensar nela como um objeto artístico de fruição. E por isso tem que ter qualidade, tem que ter reflexão sobre ela. Gente, eu Isso mesmo. queria Posso falar, Pode Ricardo? sim, Só Sandra, uma aí a gente coisinha. concluindo. Pode, Mari. Então, eu acho que a literatura, seja infantil ou adulta, né, nessa linha de raciocínio que a gente traz do homem tateando o mundo e dando explicações por meio de deuses, do próprio homem, né, das diferentes formas que ele encontrou, a gente sabe que a arte é feita de angústia, né? Dessa angústia de explicação. Seja a arte para criança ou a arte para adultos, né? Ela é arte, feita de angústia, ela é feita de riscos, né? Feita de reflexão e feita de conhecimento. Então, ela é
é algo, né, que deve provocar e não dar respostas, né? Ela deve fazer indagações para que a criança se mova no sentido de fazer uma reflexão sobre o sentido da vida, o sentido dela própria nesse mundo, né? E da época que ela vive, né? Porque a literatura, ela não só dá respostas, ela dá para nós a oportunidade de fazer indagações, né? Então, era assim só que eu queria... Não, eu acho... E assim, eu acho que a gente começou falando sobre angústia e tempos angustiados, e eu acho que a discussão se alongaria muito mais, né? Porque muito se tem a falar sobre esse tema, né? Que, como bem acabou de dizer a Mara, é a origem da própria literatura, né? A angústia, a literatura, os textos nascem da angústia, né? A gente começa a escrever angustiado com alguma coisa, né? Procurando alguma resposta, fazendo alguma pergunta, né? Então, eu acho que era o objetivo da gente aqui. Eu queria agradecer a professora Sandra, a professora Maria Zilda, as minhas queridas amigas Sandra e Mara, colegas de inquietações literárias e de pesquisa, e agradecer. Eu acho que a gente construiu aqui um momento de reflexão importante nessa FLIB, que vai ficar gravado e as pessoas vão poder acessar e vão poder refletir junto com a gente. Eu agradeço em meu nome e em nome da FLIB a vocês duas. Um grande beijo. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada em participar dessa mesa na FLIB e compartilhar esse diálogo tão gostoso, porque é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é com literatura infantil. Nosso trabalho é dedicação e amor, porque falar de literatura infantil para nós é uma grande paixão, não é? É isso, e é muito bom compartilhar com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada pela presença, pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço, Sandra. Nossa, além de estar com você, Ricardo, meu querido, eu acho que nesse momento de dizer tchau, eu posso ser mais informal. Querido, querido, querido e muito querido, né? Junto com a Sandra também, minha paixão muito antiga, né, Sandra? Há muito tempo nós trabalhamos juntas e diante desses tempos angustiados que nós vivemos, né, as indagações não cessam, né, de jeito nenhum. Então, eu agradeço a oportunidade de pensar um pouquinho no obscuro da nossa vida, né? E na luz que a literatura, enquanto arte, nos traz, né? Porque ela traz um horizonte de significados que reservam para nós um lugar, né? Aquele de que fala o Agamben, né? Que traz de novo a infância da linguagem, que fica entre, né? O limite do dizível, né? E o vivenciável, né? Então, é aquele lugar, né? Da infância, em que nós podemos romper os discursos instituídos, como você começou a dizer, Ricardo, né? Você tocou nesse assunto, que é um assunto político, e que a arte sabe lidar com ele muito bem, né? Porque ela faz essas brechas, né? Ela tem esse poder. Tá bom? Enfim, é isso. Obrigado para as duas, um grande beijo. Nossa, queridos meus,